Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, do versículo 7 até o 9. E vejam só, meus irmãos, Herodes, com essa dúvida, com esse questionamento sobre Jesus, quem é esse homem? Alguns estão dizendo que é João Batista que ressuscitou dos mortos. Vocês se recordam, esses dias, nós tivemos aí a celebração do martírio de São João Batista. E vocês lembram que quem matou João Batista foi Herodes. Porque Herodes estava numa vida errada, vivendo com a esposa do irmão dele, e a esposa do irmão dele não gostava de João Batista, porque João Batista estava denunciando o adultério. E olha aqui, imagina, João Batista denunciando o adultério do rei Herodes, do governador Herodes, do tetrarca Herodes. Imagina só. E aí ela pede para a filha, porque a filha dançou para Herodes e Herodes ficou doidão. Imagina aquela dança do ventre, dançando ali na frente dele. Ficou doido e disse que ele daria até a metade do reino a ela. Imagina, olha, Herodes, ele estava com a mulher do irmão e ele ficou doidão com a filha, na frente da mãe, e a mãe não falou nada. Então ele estava disposto me desculpe usar essa expressão, a pegar a filha também. E a mãe estava ali com bode. Que confusão. E aí a mãe aproveita e pede para a filha pedir para Herodes, porque a filha dela, que a tradição vai dizer que é Salomé, ela vai para a mãe e diz: olha, ele disse que daria qualquer coisa para mim, o que é que eu devo pedir? Pede a cabeça de João Batista. E aí degolaram João Batista e pronto. Ela queria calar João Batista, porque João Batista estava denunciando o adultério dela, não queria sair do adultério. Pronto, João Batista foi morto, foi colocado no túmulo. Agora aparece uma outra pessoa, Herodes está ali na cabeça dele. Quem é? Será que é João Batista que ressuscitou? Está entendendo? Quem é esse? E ali diz que ele mesmo disse, né? Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. E ele se encontrou com Jesus, meus irmãos. Ele procurava ver Jesus e ele se encontrou com Jesus. Depois, lá na frente, Jesus é preso e é condenado injustamente. Primeiro pelo Sinédrio, que era formado pelos saduceus, os herodianos que estavam ali, pelos fariseus.
e assim por diante. Eles condenaram Jesus injustamente, mas como eles não podiam matar, levaram Jesus para Pilatos, para que Pilatos matasse. A parte civil não podia fazer, ou a parte religiosa não podia fazer isso. O que foi que eles fizeram? Mandaram para a parte civil, para Pilatos. E aí Pilatos, vendo a inocência de Jesus e querendo sair da situação, ele mandou Jesus para que levassem Jesus para Herodes. E aí foi o encontro de Herodes com Jesus. Só, meus irmãos, que Herodes fez uma sem-vergonhice com Jesus. Ele olhou para Jesus, desprezou Jesus, mandou que Jesus fizesse os milagres, ele queria fazer o maior desprezo. E mandou Jesus de volta para Pilatos. E olha bem, Pilatos e Herodes não se falavam. E por causa destas situações passaram a se falar novamente. Até nisso Jesus fez com que Pilatos e Herodes voltassem às boas de novo. Mas no encontro que Herodes teve com Jesus, ele desprezou. Ele não abriu o coração. Naquele filme do Mel Gibson, sobre a paixão, era bom que você assistisse para você ver o desprezo dele, como ele desprezou Jesus. Tinha até um jeitinho meio diferente, assim, ele desprezando o Senhor e tal. Desprezou. Era a oportunidade de Herodes se salvar. Primeiro que o governo dele era um governo bom. Segundo, traindo o irmão numa vida errada. Terceiro, mandou matar João Batista. Era o momento de ele olhar para Jesus e se arrepender dos seus pecados. E ele não se arrependeu. Desprezou o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente querendo ver Jesus, mas não quer mudar de vida. Tem muita gente indo atrás de Jesus, mas não quer mudar de vida. Judas conviveu com Jesus, mas não mudou de vida. Ele tinha tudo para mudar de vida, mas ele entrou numa vida errada e não quis mudar. Ele até foi bem, até um certo ponto depois ele começou a decair. E decaiu ao ponto depois de trair nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ainda ele se suicidou. E você? Talvez você esteja me assistindo agora pela primeira vez. E de repente foi Deus que permitiu que você aí não entrasse, o YouTube mandou e de repente você viu. E você está longe de Jesus há muito tempo. Ou talvez você não queira saber de Jesus e essa é a oportunidade que Deus está dando para você. É ganhar ou perder. Ou você ganha a sua salvação eterna, ou a sua perdição eterna. Porque Herodes teve a oportunidade e não quis. Se perdeu. Nós não podemos perder a nossa salvação. A nossa vida não tem sentido sem nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é que você vai voltar para Jesus? Quando é que você vai acolher Jesus? Ah, não, mas Jesus é muito exigente. Se eu seguir Jesus, eu vou ter que largar aquele pecado. Vai ter que largar mesmo. Mas a intenção primeira é você conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Conheça Jesus. As outras coisas elas vêm por acréscimo. Porque quando nós conhecemos o amor de Deus, o quanto que Ele fez por nós, o quanto que Ele é a bondade infinita, o que vai restar para nós é agradar a Deus. E agradar a Deus significa realmente o rompimento com o pecado.
Porque quando nós não rompemos com o pecado, nós estamos do lado do inimigo de Deus, que é Satanás, que quer a nossa alma no inferno. Mas Jesus quer a nossa alma no céu. E Herodes teve a oportunidade de estar com Jesus e não quis Jesus. Quantas oportunidades Jesus tem dado para você? E você tem desprezado. O mundo é melhor, né? Não, meus irmãos, o mundo não é melhor. O céu é melhor. O diabo não é o melhor, ele é o pior. Deus que é o melhor. E Deus quer nos dar a vida eterna. Herodes procurava ver Jesus e na oportunidade que ele teve, ele jogou tudo no lixo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.